Ao som da trilha épica que ouvimos na abertura do vídeo, iniciamos a nossa transmissão de hoje com a seguinte pergunta: estamos vivendo uma nova Guerra Fria? Para você que tem mais de 40 anos e que está me assistindo, sem dúvida essa expressão não é desconhecida. Afinal, você viveu dentro de um período em que duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, disputavam áreas de influência. E essa disputa ficou conhecida como Guerra Fria, uma guerra de ameaças, de tensões, em que as duas forças disputavam áreas de influência. Essa guerra, ela se deu basicamente em dois grandes campos: o campo diplomático e o campo bélico e aeroespacial, levando o mundo muitas vezes a uma situação de tensão, porque a disputa entre as duas nações poderia levar o planeta a uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear que teria desastres imprevisíveis aos olhos de hoje. Já você que tem menos de 30 anos e que é estudante, sem dúvida teve contato com isso a partir das aulas de Geografia e de História, onde pôde recapitular um pouco da trajetória desse cenário político que marcou boa parte do século XX, desde a Segunda Guerra até o final dos anos 80. Mas por que reeditar a Guerra Fria e falar novamente em Guerra Fria se não existe mais a experiência socialista e a União Soviética desapareceu? Muitos especialistas, jornalistas e analistas políticos internacionais falam que hoje a Rússia ela se reergueu após o colapso da União Soviética em 1991 e que nós estaríamos atravessando hoje um momento em que a Rússia e os Estados Unidos novamente disputam um equilíbrio de forças em escala planetária. Mas que argumentos são usados ou que fatos nós temos concretamente para dizer que talvez estejamos iniciando ou reeditando a Guerra Fria num outro cenário, num cenário agora de globalização da economia? É o que a gente vai ver na transmissão desse vídeo, com cenários políticos da atualidade que mostram essa disputa entre Estados Unidos e agora a Rússia. Estados Unidos e Rússia estão envolvidos em um grande teatro de operações da Guerra da Síria, conflito que já dura 5 anos e do qual fazem parte múltiplas forças e países, demonstrando dessa forma um jogo de forças, tendo em vista que Vladimir Putin apoia de forma irrestrita o ditador Bashar al-Assad, enquanto Donald Trump e os Estados Unidos são contrários à permanência do ditador no poder. Esse conflito, então, que mistura uma série de questões políticas que envolve as forças do governo sírio, as forças da Rússia e os rebeldes, tem como pano de fundo, segundo alguns, a iniciativa dos Estados Unidos de armar rebeldes para derrubar o ditador do poder. No entanto, a presença da Rússia na região se mostrou muito eficaz, sendo então hoje uma conquista geopolítica por parte de Vladimir Putin, que conseguiu colocar as suas mãos e os seus pés bem firmes dentro da Síria, mostrando uma queda de braço com o governo americano, mantendo dessa forma o ditador no poder e conseguindo gradativamente acabar com a resistência dos rebeldes, que aos poucos vão sendo retirados do controle do país, e esse controle e essa reconstrução sendo devolvidas ao ditador. Ainda existem insurreições, no entanto, a maior parte do território sírio hoje já está sob controle do governo sírio. Então isso mostra que nesse cenário político um jogo de forças entre Rússia e Estados Unidos se desenhou, e aparentemente nesse momento a Rússia conseguiu uma vitória geopolítica, porque se estabeleceu dentro do Oriente Médio, região que tradicionalmente é uma região de controle e de domínio dos Estados Unidos desde o período da Guerra Fria. Um outro aspecto político da atualidade que chama a atenção é a anexação da Crimeia por parte da Rússia. A Crimeia é uma península da Ucrânia que já foi parte da antiga União Soviética e que tem maioria da população russa. Um plebiscito foi realizado e a população optou pela anexação ao território russo. Então isso criou uma tensão política internacional, de um lado, tendo em vista que a Ucrânia
é pró-Estados Unidos, né? E a Rússia conseguiu então fincar os seus pés nessa península, anexou seu território, e isso não foi reconhecido por parte da União Europeia e principalmente pelos países que fazem parte da OTAN, antiga aliança militar do tempo da Guerra Fria, que tem o comando dos Estados Unidos. Então, esse momento político da Europa mostra que os Estados Unidos, para rivalizar com a Rússia, fizeram o quê? Bloqueios e sanções que atingiram em cheio a economia russa, que nesse momento histórico se reergue, né, e se mostra novamente uma economia em desenvolvimento e se agiganta principalmente pela questão da produção bélica e pela produção de hidrocarbonetos, em especial a questão do gás natural. Outro ponto que leva a pensarmos que hoje estamos numa nova Guerra Fria é a construção de gasodutos, que são fundamentais para a Europa. A Europa tem hoje consórcios com a Rússia e está construindo mais um gasoduto chamado Gulf Stream 2. Esse gasoduto, em função da crise com a Ucrânia, está sendo desviado da Ucrânia para levar gás natural ao coração da Europa. Os americanos são veementemente contra a produção desse gasoduto, porque temem a ampliação dos poderes geopolíticos por parte da Rússia dentro da Europa. A Europa não tem saída, porque comprar o gás americano é muito mais caro e a logística para implementar a implantação do gás americano traz muitos transtornos. Então hoje esse consórcio está em plena operação e espera-se que esse gasoduto esteja pronto até o final de 2019. O mapa apresenta então a principal trajetória desse gasoduto, que cruza vários países, inclusive os países nórdicos vão receber também o gás natural, que é fundamental para os países da Europa, tendo em vista a escassez do mesmo e que em condições adversas de inverno muito forte necessitam do gás da Rússia para manter a calefação e em alguns casos até a produção industrial. Então esse jogo político mostra o quão belicoso é a situação hoje entre Rússia e Estados Unidos. Os americanos enxergam nessa atitude dos russos uma intervenção num cenário político que sempre foi americano. Por isso que alguns especialistas remetem essas situações de disputa econômica, bélica, como uma disputa do tempo da Guerra Fria. Por isso a pergunta do nosso vídeo inicialmente que foi: estamos vivendo uma nova Guerra Fria? E alguns fatos parecem nos levar a crer que sim. A recente crise na Venezuela também é um outro ponto que mostra como as relações internacionais são interessantes. Os Estados Unidos apoiam o opositor Juan Guaidó e quer a queda do ditador Nicolás Maduro. No entanto, a Rússia apoia de forma irrestrita Nicolás Maduro, com o qual tem alianças no campo de petróleo e alianças no campo militar. Então a Rússia investiu bilhões de dólares dentro da atual Venezuela e enxerga na Venezuela um parceiro estratégico dentro da América do Sul. Então é uma forma que a Rússia tem de estender os seus tentáculos além dos redutos tradicionais, que é o leste europeu, que é o Oriente Médio, e chegando também aqui na América. Além disso, é importante frisar que a Rússia hoje ela se desenvolve no campo espacial e militar e tem vendido armamentos para vários países, como por exemplo o próprio Irã, tem feito acordos econômicos e comerciais com a África, que parece que está meio esquecida. Então a Rússia está atuando hoje em várias frentes no mundo, avançando de uma forma muito sistemática, dando a impressão a todos que uma grande disputa econômica e política por influência passa a ser feita com os Estados Unidos, que no tempo da Guerra Fria, no tempo da disputa Estados Unidos e União Soviética, era muito comum. Então, a coleta desses dados nos passa essa impressão de que um novo momento das relações internacionais nos faz relembrar episódios que foram vivenciados durante o período da Guerra Fria, que durou de 45 até 1991. As peças desse jogo de xadrez, que sem dúvida é o cenário político internacional, estão colocados na mesa. É importante fazer referência aqui de que a Rússia, logo após o colapso da União Soviética, se viu bastante humilhada pela perda da influência política que tinha e por uma série de governos altamente corruptos que saquearam o país e levaram a Rússia a não ter expressão política nenhuma no mundo.
A ascensão de Vladimir Putin no finalzinho da década de 90 para o início dos anos de 2000 significou a reativação de um sentimento nacional por parte dos russos, que enxergam nele o responsável pelas grandes glórias do passado soviético, e que sem dúvida esse presidente, que já está há 4 gestões no poder, conseguiu reerguer a Rússia das cinzas e projetá-la novamente no cenário internacional. Então, o que a gente pode concluir por esses fatos e esses dados, que a Guerra Fria, como a gente conheceu, uma disputa ideológica entre 2 sistemas, esse termo não poderia ser usado. O que se enxerga hoje é uma disputa por áreas de influência, sem a conotação socialismo e capitalismo, porque afinal de contas, a Rússia hoje ela é uma nação capitalista, só que ela usa meios diplomáticos e políticos que divergem da doutrina norte-americana, e por esse motivo dá-se a ilusão de que estaríamos numa divisão de novas forças. De fato, a Rússia hoje, juntamente com a China, ela desafia o poderio americano, criando parcerias e laços com regiões que sempre foram parceiras dos Estados Unidos, levando muitas vezes os meios de comunicação a publicarem notícias e meio que reviverem o passado da história, onde os 2 países se rivalizavam e disputavam áreas de influência. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem não é ainda inscrito, se inscreva no canal e clique nas notificações para que toda vez que eu poste um vídeo novo você possa assistir. Até uma próxima edição.